Hoje vamos desvendar um mistério que parece saído de um filme, mas é a pura e chocante realidade. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre relacionamentos, estatísticas e até mesmo a vida em outro país. E se você curte esse tipo de conteúdo que te faz pensar, já senta o dedo no like e se inscreve aqui no canal, porque assim você não perde os próximos vídeos e ajuda a gente a continuar desvendando essas histórias que ninguém te conta. Você já imaginou viver em um lugar onde o amor é um luxo? Não por falta de vontade, mas por pura e simples estatística? Onde a busca por um parceiro para a vida se transforma em uma corrida demográfica? Uma competição silenciosa? E, para muitas, até um ato de desespero? Parece loucura, não é? E se eu te dissesse que essa realidade é o cotidiano de milhões de mulheres em um país europeu? A maioria de nós cresceu ouvindo que os homens são maioria, que eles dominam os espaços, que o mundo é feito por e para eles. Mas, na Lituânia, essa realidade é virada de ponta cabeça. Apresento a vocês a República da Lituânia, um país que, à primeira vista, parece uma joia europeia, com paisagens deslumbrantes, castelos medievais e uma história riquíssima. Mas, por trás dessa fachada de cartão postal, esconde-se um paradoxo social profundo. Uma população feminina significativamente maior que a masculina. Os números não mentem. Enquanto em muitos lugares do mundo o equilíbrio entre os sexos é relativamente estável, na Lituânia a disparidade é gritante. Estatísticas oficiais, ano após ano, pintam um quadro claro. Para cada 100 mulheres, existem apenas cerca de 88 homens. Agora, imagine essa proporção aplicada às faixas etárias mais ativas, entre os 25 e 55 anos. A idade em que a maioria das pessoas buscam um relacionamento sério, estabilidade e, claro, formar uma família. A escassez de homens para casar, ou até mesmo para namorar, é um problema real e palpável. E não se trata de uma questão de beleza, inteligência ou carisma das mulheres lituanas. Elas são, em sua grande maioria, mulheres fortes, educadas e independentes. A questão é pura matemática. É como um jogo de cadeiras musicais, em que as cadeiras são os homens, e sempre há mais jogadoras do que assentos disponíveis. O resultado? Uma competição feroz e uma frustração profunda que permeia a sociedade. Mas por que isso acontece? Por que essa disparidade demográfica? Bem, a resposta não é simples e envolve uma série de fatores complexos que vamos destrinchar ao longo do vídeo. A história recente da Lituânia, a imigração massiva de homens jovens em busca de melhores oportunidades de trabalho em outros países da Europa Ocidental, e até mesmo fatores sociais que influenciam na natureza e estilo de vida. Essa escassez de homens não é apenas um dado estatístico. Ela tem consequências reais no tecido social e na vida pessoal de cada mulher lituana. O que você faria se vivesse em um lugar onde as suas chances de encontrar um parceiro para a vida são tão baixas, mesmo sendo uma pessoa incrível e desejável? Se a busca por um relacionamento sério se tornasse um desafio monumental, o que passaria na sua cabeça? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa é uma reflexão que precisamos fazer juntos. Se você chegou até aqui, é porque a realidade da Lituânia, um país onde a matemática dos relacionamentos simplesmente não fecha, te intrigou. Na primeira parte, falamos sobre os números, sobre a fria e calculista estatística que mostra a enorme disparidade entre homens e mulheres. Mas, como dizem, atrás de cada número há uma história. E é exatamente nelas que vamos mergulhar agora. Essa escassez não é apenas um gráfico em um relatório demográfico. É um fator que molda a vida cotidiana das mulheres lituanas. A pressão social para casar e ter filhos é um fardo pesado. A família, os amigos, a própria sociedade esperam que elas sigam o roteiro da vida. O problema é que, para muitas, a vida é um filme sem um coprotagonista disponível. E a ironia cruel é que muitas dessas mulheres são altamente qualificadas, bem-sucedidas e, convenhamos, deslumbrantes. Elas não buscam um príncipe encantado por necessidade financeira, mas por um desejo genuíno de construir uma família e compartilhar a vida. Essa busca, que em outras culturas seria um processo natural, torna-se uma luta estratégica.
As redes sociais e os aplicativos de namoro, que em outros lugares podem ser um campo minado de desilusões, na Lituânia são uma ferramenta essencial. A competição é alta e muitas delas se veem obrigadas a expandir suas buscas para além das fronteiras do país. É aí que a internet se torna um portal para o mundo, uma chance de encontrar um match em outra nação. Mas vamos inverter o jogo por um segundo. E o que acontece com os homens lituanos? Afinal, eles são a mercadoria mais rara do mercado de relacionamentos. Como a alta demanda afeta a mentalidade deles? A escassez pode criar um certo tipo de mentalidade, talvez um sentimento de que não precisam se esforçar tanto. Afinal, a concorrência é baixa e as opções, se considerarmos a proporção, são vastas. Isso pode, e em muitos casos, cria um ambiente onde o compromisso sério e a lealdade não são prioridades, levando a um ciclo de encontros superficiais e relacionamentos efêmeros, que só aumentam a frustração das mulheres. É um ciclo vicioso onde a própria escassez de homens contribui para a instabilidade dos relacionamentos. E isso nos leva a uma reflexão importante. Em uma sociedade onde a busca por um parceiro sério é tão difícil, o que a sociedade perde? A resposta é simples: tudo. A baixa taxa de natalidade, a imigração de mulheres que desistem da busca e a falta de jovens para sustentar a economia no futuro. É um problema que vai muito além do coração partido de uma mulher. É um problema nacional. É fácil ver essa situação e pensar: mas então é só os homens de fora irem para lá e tudo se resolve, certo? Se fosse assim, a história acabaria aqui. Mas a vida real, meu amigo, é cheia de nuances. O que acontece quando um estrangeiro entra nesse cenário? Será que ele é o salvador da pátria? Ou ele se depara com uma nova série de desafios que vão muito além da falta de compromisso masculino? No próximo bloco, vamos desvendar esse mistério e descobrir se a Lituânia é, de fato, a terra prometida para quem busca um parceiro. Se você nos acompanhou até aqui, já sabe que a Lituânia não é o paraíso das mulheres solteiras, mas sim um país onde a matemática demográfica criou um desafio social complexo. Na parte anterior, nós exploramos como essa escassez de homens afeta o dia a dia das mulheres e a própria sociedade lituana. A grande questão que ficou no ar foi: será que a solução para essa equação desequilibrada está em importar homens de outros países? A resposta, meu amigo, é um gigantesco e sonoro mais ou menos. A ideia de que um homem estrangeiro pode simplesmente chegar à Lituânia e resolver o problema é, na melhor das hipóteses, ingênua. Muitos chegam com a ideia de que serão príncipes encantados em uma terra de mulheres desesperadas. E é aqui que a realidade dá um tapa na cara deles. O que esses homens encontram não é um conto de fadas, mas sim uma série de desafios que vão muito além da falta de compromisso masculino. O primeiro grande obstáculo é a comunicação. O lituano não é uma língua fácil de aprender. É um idioma báltico, com raízes antigas e uma gramática complexa que deixa qualquer poliglota de queixo caído. A comunicação em inglês pode funcionar em grandes cidades, mas a fluência é rara fora dos centros urbanos. Como se conectar de verdade com alguém, com a família dela, com a cultura, se a sua capacidade de se expressar está limitada a meia dúzia de frases prontas? A barreira do idioma não é apenas sobre vocabulário, é sobre a incapacidade de compartilhar piadas, de entender nuances e de construir uma intimidade real. O segundo desafio é o choque cultural. A Lituânia tem uma cultura discreta, onde a formalidade inicial é valorizada. O que para um brasileiro pode ser visto como carisma e extroversão, para um lituano pode soar como invasão de espaço ou até mesmo falta de seriedade. As expectativas de relacionamento também são diferentes. O que a maioria das mulheres lituanas busca é um parceiro para a vida, alguém que seja confiável, que valorize a família e que demonstre estabilidade. A ideia de que um estrangeiro é uma solução rápida para os problemas de namoro pode ser substituída por uma cautela instintiva. Ele tá aqui de passagem? Ou ele tá realmente disposto a se integrar e construir uma vida comigo? E falando em cautela, vamos abordar um elefante na sala. Em um ambiente onde a procura é tão alta, o estereótipo do estrangeiro que só quer uma mulher para mostrar aos amigos, ou do homem que só se interessa porque ouviu que elas são desesperadas, se torna uma sombra constante. As mulheres lituanas não são um produto na prateleira esperando para serem compradas. Elas são seres humanos com histórias, sonhos e medos. E o medo de ser vista como um troféu ou um ticket para a Europa Ocidental é real. Para o homem estrangeiro, essa jornada pode ser solitária e desanimadora.
A solidão de viver em um país novo, a pressão de encontrar um parceiro rapidamente para justificar a mudança e a decepção quando a realidade não corresponde à fantasia romântica. Ele descobre que o problema não é a escassez de mulheres, mas a complexidade de construir uma conexão genuína. Afinal, uma relação se constrói com base em muito mais do que a falta de homens. E é aqui que a história se torna mais profunda. Após todo esse roteiro, com dados e desafios, qual é, afinal, a grande verdade sobre a busca por um parceiro na Lituânia? É mesmo um problema de estatística? Uma corrida desesperada por um marido? No nosso próximo e último segmento, vamos dar a resposta definitiva, aquela que vai te fazer enxergar o problema por uma lente que você jamais imaginou. Vamos revelar o que realmente as mulheres lituanas querem e como a sua visão pode ser o maior obstáculo para encontrar o que elas buscam. Chegamos ao fim da nossa jornada pela Lituânia. Viajamos da fria estatística que mostra a escassez de homens, passamos pelos desafios sociais e psicológicos que essa realidade impõe e, por fim, desvendamos o labirinto de expectativas e choques culturais que aguarda os estrangeiros que buscam o amor no país. Mas, depois de tudo isso, qual é a grande verdade que prometemos revelar no início? A verdade é que a ideia de que as mulheres lituanas estão desesperadas por um homem é, na verdade, um grande equívoco e talvez a maior ironia de toda essa história. Elas não estão desesperadas, elas são exigentes. E a escassez de homens na Lituânia não causa desespero, ela cria uma lente de aumento para um problema que existe em todo o mundo. A falta de homens que queiram um compromisso sério, que sejam maduros emocionalmente e que estejam dispostos a construir uma parceria real. As mulheres lituanas, com sua força, independência e educação, se recusam a aceitar um relacionamento que não seja sério, que não as valorize ou que seja apenas de passagem. A falta de opções faz com que elas se tornem mais seletivas, não menos. Elas preferem a solteirice digna a um relacionamento sem futuro. O que vemos como desespero é, na verdade, a resiliência de quem se recusa a aceitar menos do que merece, mesmo quando as probabilidades estão contra elas. E é aí que entra a reflexão mais importante para nós. Será que o problema não é a Lituânia, mas a nossa própria mentalidade? Nós, de outras partes do mundo, olhamos para essa situação e instantaneamente a traduzimos com os nossos próprios estereótipos. Uma mulher solteira em um lugar com poucos homens deve ser infeliz. Mas e se ela estiver feliz, focada em sua carreira, seus amigos, sua família e em si mesma, esperando por alguém que realmente vale a pena? No fim das contas, a lição que a Lituânia nos ensina não é sobre a busca por um parceiro, mas sobre o valor de ser autêntico. As mulheres lá, mesmo diante de um cenário desfavorável, nos mostram que a verdadeira busca não é por um casamento ou por um namorado, é por um parceiro de vida, alguém que esteja no mesmo nível de maturidade, que respeite a sua independência e que esteja disposto a construir, e não apenas a consumir, um relacionamento. Então, antes de olhar para a Lituânia como a terra de mulheres desesperadas, pare e pense. Qual é a sua visão sobre as mulheres que estão sozinhas por escolha, por estarem buscando um relacionamento de verdade? Deixe seu comentário e a sua opinião sincera aqui embaixo. E se essa história te fez refletir, e se você busca conteúdos que te ajudem a entender o mundo e a si mesmo de uma forma mais profunda, não se esqueça de se inscrever no canal Viva Melhor Agora. Porque, no fim das contas, a melhor jornada não é para encontrar um parceiro, mas para encontrar a melhor versão de nós mesmos. Até a próxima!